Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 17 de outubro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2450, tem 5 páginas, 47 elogias e 22 máximas. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhinho tem 16 máximas. O tema é fama. A especialidade é comunicologia. Quem fez o verbete com muita classe e dedicação é a nossa professora Marta, que está aí hoje assessorada pela professora Pilar. Definição. A fama é a condição alcançada pela consciência homem ou mulher se tornar conhecida da opinião pública, conquistando visibilidade, popularidade ou notoriedade por meio de intensa divulgação mediática ou pela realização exitosa de algo com o uso dos próprios talentos, habilidades, valores e saberes com repercussões na dimensão extrafísica. A autopensionização carregada no 100, as frequentes aparições na mídia televisiva, o estigma social, a liderança fundamentada na emoção, o narcisismo, o cabotinismo, os aplausos, elogios, a exaltação do próprio ego, o ato de chamar atenção para si, o ato de vencer no mundo competitivo, a fama na infância, a fama na adolescência, a fama na adultidade, a fama na velhice, a necessidade de autoafirmação. Eu li apenas umas 4 linhas, tem mais de 20. Agora, a necessidade da autovivência do estado vibracional profilático, o carregamento nas tintas pelos assediadores extrafísicos durante a exposição de trafares do assediado. A dupla personalidade do guia extrafísico amaurótico, a força presencial do intermissivista, a fama interdimensional, a parafama relacionada à identidade extra da consimproexista. Na argumentologia tem aí o tópico da caracterologia com 12 condições predisponentes à fama, listadas na ordem alfabética a partir da pergunta: como fazer para aparecer? Agora, na remissiologia, dos 15 verbetes, nós temos 5 destacados. A dor do consciencial, beleza, comunicação não verbal, consréu estelar e palco existencial. Agora, a fase enfática, que está perfeita, ela diz: a fama pessoal ou grupal pode eleger celebridades, concedendo-lhes satisfação calcada nas emoções. Contudo, a melhor ascensão é a evolutiva, fundamentada no anonimato serenão. Você prioriza a fama ou a evolução pessoal? Por qual razão? A bibliografia específica tem 6 fontes bibliográficas. Agora, aqui nós temos a mega análise com João Paulo, são 20 itens. Celebridade, visibilidade, popularidade, publicidade, notoriedade. Destaque, sucesso, estrelato, carisma, holofote. Prestígio, poder, desvio, robex, reconhecimento. Repercussão, idolatria, exibicionismo, egocarmologia e dispersologia. O verbete aqui, hoje, do dicionário é bi-para-transologia. O argumento é autoverponológico. Eu chamo a atenção para os 2 pontos que nós chamamos aqui de trans, que é o intelectual e o parapsíquico. Agora, questionamento. Estou lendo o manual da dupla evolutiva. Surgiram algumas questões. Se a dupla faz opção por não ter filho, já que assim não seria uma dupla, mas um trio, ou quadra, ou quina evolutiva, tal escolha não seria uma negligência em dar oportunidades a consciências em uma ressoma para que assim pudesse evoluir? Se todas as duplas optarem por não terem filhos, não estariam sendo egoístas em não dar oportunidade de evolução a outras consciências? Outra questão. O senhor fala em ver revistas coloridas ou filmes, pornografia? Isso não seria evocação de mentes doentias e pornográficas da baratosfera? Poderia esclarecer melhor? Não, o problema todo aqui é o seguinte: revistas coloridas ou filmes
Isso aí é devido ao problema, o que a pessoa está vendo, o que ela está, quais as repercussões e efeitos disso. Agora, esse processo hoje já existe sob o processo de nascimento e gestação humana, isso é bobagem aí. Seus dados aí, eu não estou de acordo com isso não. Você está pensando pequeno e ideia rudimentar, pequenininha. Hoje já tem até o processo da antimaternidade positiva, sadia. Isso já tem até instituição trabalhando com isso. Outra coisa, você pode trabalhar muito mais ajudando a humanidade, filhos que não são seus, do que os filhos seus. Então isso te dá mais tempo, oportunidade de trabalhar em favor dos outros para a dupla evolutiva. Porque um filho prende as pessoas pelo menos durante 18, 20 anos. Então pensa bem, um só, você pode dedicar a 100 diferentes nesse mesmo período. Então tem que ir com calma. O processo da gestação humana é primário, grosseiro, animal, antiquado. A gestação consciencial é muito mais avançada. Pense nisso, com calma. E deixe defender a vida animal. Professor, a atual situação com relação à minha saúde, neuralgia dos trigêmeos, impossibilita de fazer a TENEPS? Ainda sinto dores e não se descobre a causa das dores. Poderia esclarecer mais a especificidade do caso? Não, o caso todo aí é o seguinte, faça TENEPS, que talvez isso aí vai ajudar você, vai acabar a neuralgia. Porque às vezes o problema é de energia gravitante na sua cabeça que está mantendo isso aí. Neuralgia de trigêmeos tem quase sempre problema psicológico muito sério envolvido. Psicológico que eu estou falando quer dizer problemas psicossomáticos, de emoção, de ponto de vista. Agora, ó, para a nossa verbetógrafa, Enfatologia, página 19, terceira linha. Poderia abordar a fase de transição da arte para a ciência? Meu boa tarde a todos. E nessa questão da fase de transição da arte para a ciência, é a nossa situação atual, onde nós estamos nos organizando para poder atuar de modo mais efetivo na TARES, na tarefa do esclarecimento. Esse tema aqui, fama, tem exatamente relação com isso, né, o nosso passado. Nós já participamos de várias atividades no mundo artístico, no mundo científico. Então, nós estamos nessa fase de transição. Transição da TACOM, que entra a questão da arte e também da ciência convencional, aquela mais tradicional, para a tarefa do esclarecimento. Esse é o nosso propósito básico nessa vida humana. Em Efeitologia, página 19, poderia comentar os efeitos benéficos do talento pessoal aplicado às práticas tarísticas? Olha, essa questão dos talentos pessoais, aí a gente verifica, né? Por exemplo, a pessoa, qual é o talento que ela tem ou quais são os talentos que ela tem. A partir daí, ela pode exatamente fazer um esclarecimento para uma consciência, ela pode atuar de modo visando a verificar o que aquela consciência precisa naquele momento evolutivo. E aí ela não vai ajudar só aquela consciência, ela vai ajudar grupos, às vezes, de consciência que também tem aquela mesma necessidade, né? É essa a questão. Em Tecnologia, página 19, poderia relatar a técnica de eliminação de mimeses dispensáveis? Ah, essas mimeses, elas acontecem já há muito tempo, né? Por exemplo, nós tivemos vidas aí no campo artístico. Quais são os itens que nós podemos dispensar de atuação nesses campos, nesses âmbitos? Então, cada um vai ter que verificar. Eu estou vendo aqui nesse verbete que o professor Valdo trouxe, do BI para a transeologia, a questão da criatividade. Então, nós usamos criatividade quando nós estávamos tanto no campo artístico quanto no campo científico. Agora, esse é um trafor que pode ser utilizado junto com o parapsiquismo. Até seria interessante se o professor Valdo pudesse falar um pouco sobre essa condição, professor Valdo. A questão da ligação, que o senhor fala aqui, da criatividade nesse transe. Seria importante se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso. Você quer que fale onde que está aí? Aqui na paracerebrologia, o senhor fala, o primeiro transe é a criatividade interna. O primeiro transe é a criatividade interna.
intraconsciencial pura da consim consigo mesmo e do seu paracérebro. O segundo transe é a criatividade externa, extraconsciencial, vinda como acréscimo ou reforço do paracérebro da consciência emissora, comunicante, transmitida para o paracérebro da consim receptora. O que importa nesse caso é o nível da capacidade de acolhimento da consim parapsíquica ou a passividade ativa aos exopensênio homeostático da consciência amparadora. Então o problema todo é pensar nesse jogo, você está entendendo, da interlocução entre os paracérebros das pessoas. O problema é por aí. Agora, o que a gente tem que pensar nisso tudo é que temos que estudar o paracérebro. O paracérebro é a nossa consciência, é a base, o centro de tudo. Estava vendo um vídeo de Moisés Ezagui, onde ele relata que o corpo espiritual é destrutivo por meios como a bomba atômica, a gravitação de estrelas e buracos negros. Fiquei pensando que seria somente o psicossoma que pode ser desorganizado e destruído, ou também o mental som, pois ele não deixa claro. Se for assim, a nossa consciência um dia pode deixar de existir? Não, isso tudo é besteira, não estou de acordo com nada disso. Nossa opinião é outra, não é assim que a gente vê fora do corpo. O que acontece é o seguinte, uma bomba atômica, ela destrói os processos das conexões no psicossoma. Então é a parte do energossoma, a parte de energia que está aí, que dissipa, que vai para outro lugar. Mas não destrói nada. A consciência é indestrutível. Isso seria falta de racionalidade, qualquer pessoa pensar uma coisa dessa. Você então faz uma força danada para evoluir de uma hora para outra, você some, besteira essa. Está parecendo mesmo aquelas conversas lá do Oriente, da Índia. Essa barata é a minha avó. Tenha paciência com ela, né? Tem psicose, isso é burrice. Esquece essas coisas. Ô companheiro, eu já vi pelas suas perguntas que você está lendo muita besteira, viu? Que tal você ler alguma coisa mais séria? É muita bobagem que de vez em quando vem para as perguntas desse nosso amigo aí. Eu não falo o nome dele, por isso que eu estou falando isso. De modo que eu estou só... É bom ver umas coisas melhores aí. Tem tanta coisa, né? No DAC, página 26, em adendo, poderia detalhar o item conjunciologia. Nessa intrafisicalidade, você conheceu alguma personalidade que conseguisse fazer a conjunção evolutiva tarística da junção do transe intelectual com o transe parapsíquico de forma natural, como o senhor faz? Sim, eu conheci gente melhor do que eu, mas vamos deixar para lá. Agora, deixa eu ler aqui o DAC do adendo. Conjunciologia, assim como a criativologia, a melhor condição de predisposição intraconsciencial é a união ou conjunção dos dois transes, o intelectual e o parapsíquico. Logicamente, quem ainda se vitimiza com a condição do casca-grossino parapsíquico se exclui naturalmente dessa conjunção evoluída dos transes intraconscienciais que, a rigor, em certos casos, é personalidade que nem supõe que tais eventos existam. Por exemplo, adstrita aos domínios eletronáuticos. Igualdade significa dificuldade. Ninguém é igual entre si ou em si. Cada pessoa tem 20 dedos, todos diferentes. Mega ciência, convivialidade amistosa, consciência minimamente evolutiva. Então vamos entender bem a situação, como é que está, e a gente pensar no processo dos dois transes e o que é que isso influi na pessoa. Professor, poderia explicar a diferença entre sonho lúcido e consciência, projeção consciente? Olha, o melhor é você pegar o livro Projeciologia e ver os capítulos que diz sobre sonho lúcido ou verídico e os processos da projeção consciente. E as técnicas também da pessoa transformar o sonho em projeção lúcida. Tudo tem lá no livro com calma. Agora, a projeção consciente, a pessoa tem autoconsciência absoluta, às vezes maior do que aqui na vigília física ordinária. Agora, no sonho, não. Ela é envolvida por fantasias, por pesadelo, por imaginação, enfim, é totalmente diferente. Não há lógica, não há racionalidade, não há ponderação, não há equilíbrio no modo da consciência pensionizar. Então, é muito diferente. Mas agora é bom você ler o livro Projeciologia, que fala com mais detalhes. Eu quero mostrar para vocês o segundo simpósio de proexologia. Vai ser agora do dia 20 ao dia 21, quer dizer, daqui 4 dias. É o fim de semana, né? É um sábado e um domingo. A programação vai ser lá no discernimento. Começa no sábado às 8h30 da manhã
e acaba no domingo, às 17 horas. De modo que vale a pena vocês verem que tem exatamente 20 professores que vão dar o speech, vão falar. Vale a pena ver isso. Olha só, 20 pessoas, ó. Olha as fotos. Parece os bustos, né, das pessoas, são 20 as fotos que tem. É muita gente que tem. A programação é impressionante. De modo que eu confio em vocês para estar no discernimento daqui 4 dias, certo? Agora, eu entrego então a professora Ramiro a você, tá bom? Marta, então na fatologia, a 7ª linha, é o desvio de atenção do público para evitar escândalos. E ampliar, por favor. Sim, normalmente, agora está diminuindo mais essa questão, mas a gente via no âmbito da política que essas coisas aconteciam, né? Sempre que tinha alguma tentativa de expor algum caso, que esse caso viesse a público, então surgia uma comemoração de vencimento, de time de futebol que vencia, alguma coisa nesse sentido, para desviar a atenção do público, né? Então, essas comemorações, assim, em paralelo, elas tinham essa função de fazer com que as pessoas não prestassem atenção naquilo que era importante, naquilo que era primordial, que era, assim, indispensável. É nesse sentido. Na própria fatologia, a 9ª linha de baixo para cima, na página 18, né? O fato de a troca de parceiros ser comum entre as celebridades. Será que se você tem alguma teoria, por que acontece isso? Olha, aqui nessa página... Deixa eu só verificar aqui a página. Na página 21, quando eu coloco aqui na caracterologia, tem alguns itens que têm relação com isso. Por exemplo, o item 12, relacionamento, namorar alguém famoso. Se você procurar no cosmograma, a gente vai verificar que tem casos de pessoas que trocam de parceiro, assim, com muita frequência, tá? Agora, isso é mais um problema, assim, da consciência em si, do que aquilo seja necessário para a vida dela. Então, qual é o tipo de fuga que tem por trás disso, né? Qual é o tipo de aspecto que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar, que ela precisa reciclar para poder sair dessa rotina nosográfica, né? Então, que agora para o professor Val, na paracebologia, que você já explicou no total, mas eu queria saber o transe, a criatividade interna, né, intraconsciencial. Você podia ampliar isso, por favor? Consigo mesmo. Pois é, nós estamos falando aí antes, o processo é da pessoa com o paracérebro. Então, ela mesmo colhe aquilo que tem um repositório maior de vivências dentro do paracérebro dela. Então, o paracérebro passa o processo para o cérebro da pessoa. Agora, o segundo transe é externo, já vem de uma consciência emissora. Então, já sai. Aí o parapsiquismo. Essa primeira manifestação do transe é um transe praticamente anímico. Ao outro já é parapsíquico. E agora também, queria que você explicasse melhor, por favor, o transe intelectual. O transe intelectual é aquele que diz respeito à criatividade de neoconceitos. Neorespons, por exemplo. Isso é que é o transe intelectual. Entende? Então a pessoa cria neoconstrutos, ideias novas. É para abrir o caminho. É o problema da Thales. Isso ajuda muita gente. Tá, ok. Só complementando essa pergunta do Arlindo, na página 27, ali o senhor fala da autotaqueritmologia. Né? É. A relação disso na TENEPS, por exemplo, né? Como é que poderia complementar aqui? Não, a TENEPS vai desenvolvendo a situação da pessoa em matéria de parapsiquismo. Então, desenvolve também a agilidade dela pensar. Isso é o taquipsiquismo. Com o passar do tempo, com essa agilização do modo de pensionizar, a pessoa melhora o resto.
Então ela vai fazer as coisas com mais eficácia, mais depressa, sem erro. Então, por isso que vem muitas ideias, a maioria das vezes na TENEPS também, né? Devido a essa questão do trânsito intelectual. Tem, mas aí a pessoa tem que ver, e a dedicação que ela tem para a TENEPS. A TENEPS é muito boa porque ela, a pessoa, junto com o operador de função e os assistidos. Ninguém interfere ali, é só ela. Então ela pode desenvolver com muita rapidez, depende dela. Agora, a gente acha que a média, por exemplo, do povo alcançar uma OFIEX é só depois de 20 anos de trabalho diário. Você vê como é que as coisas não são tão fáceis assim para desenvolver parapsiquismo e assistência. Você poderia dizer, então, que na TENEPS é natural você, na prática da interassistencialidade, ter ideias, ter neoverpons? É uma beleza, ela ajuda tudo. E outra coisa, ajuda também a pessoa a ficar mais, com a maior força presencial, fica mais atraente. É tanto que eles falam que é o melhor casamenteiro que tem a TENEPS. É um monte de mulher que era invicta, que estava no armário, que saiu de uma hora para outra. Começou, todo mundo estava querendo casar com a dona. Tem várias que vieram. Teve gente que trouxe presente para mim. Foi a melhor coisa que você já fez na Terra, foi a TENEPS. Eu disse, mas por quê? Eu era solteiríssima e agora estou casadíssima. Porque o complemento que a gente pode fazer aqui com esse verbete é que é a certeza energética, né, e também intelectual. Então, há uma maturidade energética e intelectual. E a pessoa levar o negócio para a intelectualidade, o mental soma, o autodiscernimento. É aí que manda. É o que interessa mais, é mais sério. Ok. Marta, na principiologia, o segundo princípio, você poderia aprofundar um pouco mais sobre o princípio da repetibilidade de qualquer feito? Na realidade, esse princípio aí, ele funciona muito na ciência convencional, onde você faz assim um experimento várias vezes, quantas forem necessárias, mas aí você mantém fixas as variáveis. Então, você obtém sempre o mesmo resultado. E, no caso do cientista, é importante pensar no cientista, porque o cientista também, ele gosta da fama. Ele tem, assim, uma verdadeira paixão pela fama. Só que, pelo fato de ele ser mais reservado, ele tem mais dificuldade de acessar, assim, a mídia. Mas, assim, a felicidade maior dele é quando o trabalho dele é reconhecido. E essa repetibilidade traria fama. É isso? No caso, quando o experimento é bem sucedido, quando é alguma coisa assim que caia no reconhecimento público, isso daí realmente é um fator que vai levá-lo à fama. Com certeza. Ok? Obrigada. Gente, eu queria lembrar hoje, e a gente dá umas palmas aqui, para uma pessoa que tem nos ajudado muito, está aqui há muito tempo, e é fora de série, e está completando hoje 17 anos. É o Rafael que está ali. Se agora já está mais adulto, 17 anos. Né? Alô, Marta? Oi? Tenho 3 questõezinhas aqui para você. Pode falar. A primeira é na estrangeirismologia. O que quer dizer com blockbuster? Esse daí é um termo que foi usado antigamente, né? Então, eu tenho aqui esse popstar. Foi um programa de televisão do gênero talent show, criado na Nova Zelândia em 99. E depois foram reproduzidas vários assim, formatos desse programa, onde as pessoas se tornaram ídolo, né? A gente vê aqui, por exemplo, uma das versões possíveis, né, uma caricatura, são esses programas que são exibidos aí pela Rede Globo, Big Brother e outros itens. Mas são coisas assim que não acrescentam muito. Pelo que eu vejo, isso daí é uma cópia bem caricaturada da monarquia, né? Daquilo que havia de pior na monarquia. Então, a gente precisa verificar que não é uma coisa assim salutar. Aí também é um tipo de automimese dispensável, né? Uma coisa que, para a população,
vai fazer com que a população fique cada vez naquele subnível intelectivo, né? Não vai melhorar a condição intelectual da população. Distrai temporariamente, mas não acrescenta nada. A outra questão é na página 20, na interaciologia, o segundo item, a interação plateia-herói. A questão da plateia, quando aparece um herói, fica tudo muito potencializado, né? Acontece um sinergismo aí, há uma, vamos dizer assim, melhora muito a condição do herói, ele fica muito mais exaltado quando a plateia o aplaude. Então tem pessoas que vivem disso. Eu encontrei aqui no cosmograma alguns itens de jovens que se apaixonam pelos ídolos. Então a pessoa tem naquele ídolo uma pessoa assim que vai fazer com que todos os sonhos dela se tornem realidade, ela vai se tornar feliz. Então isso daí também é um desvio até de personalidade, né? É uma questão assim até meio que patológica. Não dá para você viver nesse mundo assim totalmente fora da realidade. O nosso mundo precisa ser um mundo mais dentro dos contextos. Eu não estou dizendo que isso deixe acontecer sempre, mas quando isso se torna rotina, é prejudicial para a pessoa, porque ela está deixando de vivenciar ali a realidade. Ficou claro? Sim, e a última questão é no sinergismo, último sinergismo interconsciencial psicossômico. O sinergismo, deixa eu só dar uma olhada aqui. O sinergismo interconsciencial psicossômico. Aí, nesse sinergismo, é quando duas pessoas emocionadas entram em conexão, entram em sintonia, entram em rapport. Isso acontece, por exemplo, entre dois artistas de circo, entre duas pessoas que são atores, atrizes, músicos. Então, tem esse sinergismo interconsciencial psicossômico. Pode acontecer também entre consci e consciex. Aquela consci que é muito mais assim, voltada para o processo emocional, ela vai atrair consciex do mesmo padrão. E outras consciências também de padrão semelhante. Tá ok? Ok. Aproveitando, veio mais uma questão aqui. Essa técnica da mudança de bloco, na última linha, isso corresponde ao que você diz aí na fase de transição da arte para a ciência? Seria a mesma coisa? Essa técnica da mudança de bloco é uma técnica que o professor Valdo criou. Nem todas as pessoas ainda têm assim facilidade para fazer essa mudança de bloco como o professor Valdo faz. Então, até é o contrário da autotacritmia. Essa aí é a bradritmia. A bradritmia, exatamente. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa? Não, é só isso aí que eu queria falar. Então, porque é essa condição que tem mais ligação com a fama, né? Então, essa condição da pessoa ser muito mais emocional, predominarem as ações emocionais, as energias emocionais, as ideias emocionais, automaticamente isso daí faz com que a pessoa fique cada vez mais assim necessitada da fama. A fama para essas pessoas é um tipo de alimento, é um tipo de situação que melhora a condição temporária dela. Marta, aqui no ar... É uma necessidade de reconhecimento, sim. Oi, pode falar. Aqui no ar. Estava pensando aqui, quando você produz uma GESCOM ou faz alguma coisa de algum feito assim, intrafísico, você ganha uma certa, não chega a ser uma fama, mas uma visibilidade, né? Nesse caso, ela não é a busca da fama psicossomática, como você está comentando. Você pode fazer um paralelo desse outro tipo de fama? Sim, olha, a maioria de nós, Rafael, eu já falei assim 2 vezes, mas sempre é bom repetir. Nós já passamos pelo meio artístico, nós já passamos pelo meio científico, e agora nós estamos tentando uma nova linha de conhecimento, que é a Conscienciologia, um novo tipo de ciência, a ciência mais atualizada para os nossos dias atuais. O que eu vejo é que, no caso da pessoa que produz, por exemplo, uma GESCOM, no campo da sociedade normal, se bem que nós também somos da sociedade normal, mas assim, uma pessoa que prioriza a fama, que vivencia a fama dentro da sociedade intrafísica,
essa pessoa precisa verificar qual é a intenção dela. Normalmente, nessas GESCOMs, a pessoa faz muita concessão. Se essa GESCOM for muito calcada nas concessões, essa GESCOM vai ter um efeito pequeno para as consins. Então, nós verificamos que, antigamente, predominou uma época aí a literatura, predominaram outros gêneros, até surgir a ciência. A ciência, de certa forma, já foi um meio de renovação, de reciclagem, em relação à literatura. Hoje nós temos literatura, nós temos ciência e também temos umas outras formas de produtividade consciencial, de GESCOMs. Então, qual é a GESCOM mais evoluída? Eu vejo que a GESCOM mais evoluída é aquela que nós produzimos sem precisar falar. Se imagina, por exemplo, será que a Consciex Livre, ela produz GESCOM? A gente pode perguntar isso, né? Para o professor Valdo. Agora, no nosso nível de evolução, a GESCOM que nós precisamos fazer, que está ao nosso alcance, é exatamente essa transição da literatura para a ciência. E a ciência mais moderna que nós temos aqui é a Conscienciologia. Então, a maioria de nós está nessa fase de transição. Agora, eu não vejo que, no caso do proexista, essa GESCOM já vai fazer com que ele já tenha, assim, o seu ego exacerbado na hora que ele produz GESCOM. Se acontecer isso, pode estar predominando ainda um bom percentual de emoção. Então, deve ter alguma coisa ainda para ser trabalhada, porque nessa fase de transição, nós já estamos predominando, nós já estamos prevendo, nós estamos priorizando as questões mais intraconscienciais. Por quê? Porque a GESCOM é feita com base na nossa realidade. A GESCOM é feita com base nas nossas superações, é feita com base naquilo que nós vivenciamos. Então, eu vejo que essa é a diferença. Ficou claro, Rafael? Ok, obrigado. Oi? Lá, na primeira folha do verbete, na fatologia, quarta linha, no finalzinho da quarta linha. A necessidade de autoafirmação da consim insegura. Sim. Fala um pouco disso, por favor. Isso é o que predomina na SOCIM, é o que predominou em vidas passadas nossas. Por exemplo, uma pessoa que atua como ator ou como atriz no teatro, em contato com o público, ela faz um tipo de assistência. Mas é um tipo de assistência menor, porque ela está trabalhando com a emoção das pessoas. Ela quer que as pessoas saiam dali felizes. Ela não está fazendo com que as pessoas pensem. Então, na hora que o público reage, emitindo aquela satisfação pela cena que foi apresentada, ou pela obra que foi apresentada, a pessoa realmente se sente bem também. É como se fosse uma recompensa que ela tem. Aí, então, entra a questão da insegurança. Porque se ela tivesse realmente segurança, nessa fase da vida, ela já poderia estar atuando de uma outra maneira, de uma outra forma. Ficou claro, Tânia? Do ator, da atriz, que querem fazer a satisfação. Sim, porque... público. Aí eu acho que tem. Quer dizer, se tem essa visão para com o outro, tem uma visão muito mais forte para consigo mesmo, né? Mas eu não tenho muita experiência com esse grupo de colegas evolutivos, mas, por exemplo, eu vivi na academia, né? Na academia a gente tem alguma coisa parecida, mas aí era o ego do ator ou da atriz acadêmica que estava sendo exaltado. Sim. Não tem essa coisa de estar pensando, no caso, no aluno, no estudante, no orientado, no desorientado, né, como alguns falavam. Né? Eu fiz isso, Tânia, com base na minha experiência, na minha vivência. Por quê? Porque eu tive um flash de uma vida anterior que eu trabalhava
em teatro. Nós. E eu exatamente fazia também. isso. A minha função era atuar no sentido assim de fazer com que as pessoas saíssem de lá felizes, alegres. Elas saíam bem. Agora, qual é o percentual de esclarecimento? Era mínimo. Porque se você está trabalhando com a questão da emoção das consciências, pode até chegar no esclarecimento, mas é um percentual bem menor. Tá ok, muito obrigada e parabéns pelo seu verbete. Tá Obrigada. maravilhoso. Marta, Eu? continuar. Sim. Aqui na psinologia, na segunda linha, o holopensene da sideração. Poderia aprofundar isso aí? No caso, o que acontece é que nesse holopensene da fama, a sideração é muito grande, a sideração é muito intensa. As pessoas estão aí, como a gente colocou aqui, na ribalta, né? Então, os holofotes estão todos sobre a pessoa. E tem pessoas que realmente fazem qualquer negócio para poder se tornar famoso, ser famoso. Eu coloquei aqui nessa última folha, nessa última página, na página 21, algumas características. Então aqui tem pessoas, por exemplo, que participam de algum tipo de exibição, de extravagância, competições esdrúxulas, que na realidade não traz nenhum ganho para a pessoa. Então é importante, o que nós queremos falar como que a pessoa está gastando o seu tempo? O que ela está fazendo na vida? Quais são os itens que ela pode fazer para melhorar cada vez mais? Ela precisa, já se ela tiver em condições, de verificar como que ela pode aproveitar melhor a vida atual. Então, numa das competições, saiu no Cosmograma. Essa é uma informação recente. Eu estou aqui sem a data, mas não é assim muito antiga, não. Um vaqueiro comeu 5 quilos de banana em 4 minutos. Tem a questão da eleição da mulher mais feia do mundo. O campeão de corrida de costas. A pessoa corre de costas. E isso é uma atividade que a pessoa faz. Então, nós queremos chamar a atenção exatamente dessa atividade. Porque isso ainda é um valor para a pessoa. Se é um valor, ela coloca a energia dela ali. Tá certo? Mas aí a questão desse termo aí, sideração, queria entender melhor fazendo associação com... Então, porque, por exemplo, o fato da pessoa comer 5 quilos de bananas em 4 minutos e sair na mídia, isso ela fica siderada. Tá? O fato dela ser destacada, disso daí ser destaque, motivo para ela se tornar um destaque na mídia, ela fica toda feliz. Puxa, eu fiz isso, ninguém faz. Agora, qual é a qualidade disso? Então, nós estamos pensando em termos evolutivos, em termos assistenciais, para que a pessoa, por exemplo, possa pensar em outras atividades que sejam mais benéficas para ela. Tá? Porque tudo isso tem um efeito colateral também. Ficou claro? Oi. Aqui no berço, Eli. Na página 20, trinomiologia. Em primeiro lugar, quero dizer que eu fiquei muito feliz com os trinômios que você colocou. Achei bastante coerentes. Agora pergunto, o trinômio prestígio, poder, posição, não seria posição, prestígio, poder? A posição não estaria em primeiro lugar? Como é que você pensou isso? O binômio, o trinômio, você fala, né? Trinomiologia. Trinomiologia, tá ok. Isso. Prestígio, poder, posição. Na realidade, isso daí a gente pode pensar num círculo. Porque esses 3 elementos aqui, eles estão interrelacionados. Então, aqui eu coloquei assim, mas não significa que esteja nessa ordem, tá? Por quê? O poder, ele é a base de tudo. A partir do poder, a pessoa tem prestígio. Quando a pessoa valoriza. E aí tem a questão também da posição social, o status. Então, esses 3 funcionam em conjunto, no sentido, então, de que a pessoa se sobressaia. Na realidade, é a questão só de colocação na frase, e não a posição efetiva. Não a posição é um ciclo, sequenciada, realmente. Isso. Mas você pensou como? Qual foi a sua ideia na hora que você colocou?
É porque, na realidade, o que nós vemos muito na vida, né, é a questão da busca por uma posição para poder alcançar um prestígio e manter um poder, né? Aí você se mantém cristalizado na posição, né, para poder manter o seu poder, o seu prestígio, agora, por e exemplo, influenciar os outros. Isso. Agora, nós podemos também pensar na seguinte condição, de que a pessoa não estava esperando a fama. Então, chegou a fama, ela adquiriu prestígio, poder, e ela se mantém também na posição. Outro fato, ela pode ter adquirido poder, isso era muito mais comum em vidas passadas, né? Questão da monarquia. E aí entra a questão do prestígio e também a questão da posição social. Então, dependendo da interpretação. Gente famosa, às vezes, lembra o tambor. O tambor é barulhento, mas por dentro só tem dentro. Não, exatamente isso. Exatamente isso, a questão da fama. A fama é isso. Da fama, isso. Agora, professor, a CONZEP tem parapsiquismo? Em qual livro? Pergunta para ela. Cada um tem que ver. Agora, que tem. É muita gente que tem parapsiquismo e que, no entanto, comete crime, é anticosmoético, é marginal, é criminoso. Então, vai com calma. Professor, como jejum, gostaria de perguntar sobre as centrais extrafísicas de energia, da verdade e da fraternidade. Poderia o professor explicar o que são essas centrais, como funciona e a sua experiência com essas centrais? O caso é o seguinte, são centrais que eles fazem para assistir as pessoas. A de energia é para potencializar a energia daquela turma que precisa. Da verdade é para dar as respostas, as verdades relativas de ponto. E a fraternidade é para fazer assistência daquilo que a pessoa precisa. Agora, nas comunidades extrafísicas avançadas, às vezes tem esses departamentos, como das centrais, para atender os outros. E tem gente que toma conta disso à distância. A distância quer dizer lá para a pessoa aqui. Então, isso funciona, ajuda, é um tipo de assistencialidade. Agora, o problema todo é o seguinte, para acessar isso aí é necessário que a pessoa tenha mérito assistencial. Se ela tem, ela começa a desenvolver. Com o passar do tempo, ela vai ver que essas centrais são aquelas que, vamos dizer, os centros que têm mais potência em matéria do objetivo. Então, vale a pena acessar quando a pessoa pode. Professor, trabalhei numa empresa por 45 dias. Recebi somente metade da remuneração que devia ser recebido, isso já faz 5 meses. Consultei o sindicato e me informaram que eu tenho direitos trabalhistas e que cabe uma ação judicial. Descobri que a dona da empresa foi despejada do estabelecimento por não pagar o aluguel no mesmo por 1 ano. Seria anticosmoético recorrer ao judiciário? Qual a sua opinião a respeito? Não, aí o problema todo é o seguinte, se você tem direito, se trabalhou, agora veja se tem mais gente que está trabalhando lá, como é que é a situação, sonda como é que é a situação. Se você vê que tem interesse, entra com o advogado e vê o que é que faz. Para isso é que tem tribunal. E outra coisa, os trabalhadores têm que se defenderem. Como é que vai fazer? Então é bom ver o que é que se pensa nessa história. Agora, às vezes o próprio sindicato vai indicar vamos dizer, advogado, mas agora é bom que você arranje alguém que você tenha confiança. Olha bem isso, advogado você saber escolher, né? Não pode ser qualquer um, não. Isso é sério. Gente, eu devolvo aí a professora Marta a vocês. Vamos ver aí o que é que nós temos. Afinal de contas, vocês são todos famosos. Sabe, na Umbanda que eles falam assim, não, filho famoso, menino, irmão, não sei o quê, famoso, muito famoso. Tal. Aí, famoso é isso da Umbanda. Você podia ampliar na 6ª linha da patologia, na página 18, os tititis. Esse é um dos efeitos da fama, né? Então, tem uma sequência aí. O mundo dos famosos, na linha de cima, no finalzinho da linha de cima. O mundo dos famosos, a vida conturbada do famoso, as fofocas, os tititis,
a mentiraria para destacar alguém, as notícias fraudulentas. Então, tudo isso é resultado da fama. Por quê? Porque se a pessoa não é tão famosa assim, esses tititis se tornam minimizados. Esses tititis nem sempre aparecem. Então, se fala muito na mídia, tem até revistas especializadas para tratar de fofocas, né? Então, é pura perda de tempo, de energia. Uma coisa que eu gostaria de falar, Lindo, é que eu fiz esse verbete aqui exatamente por uma questão até de limpeza do passado, né? Para poder falar para essas consciex que hoje já não tem mais necessidade desse tipo de comportamento, desses recursos. Então, hoje nós estamos assim priorizando outras atividades, outras linhas de conhecimento, nós temos outros interesses. Então, aquelas que quiserem realmente permanecer, elas são bem-vindas, porque elas vão nos acompanhar nos trabalhos. E aquelas que não quiserem, nós colocamos aí à disposição delas, para quando elas quiserem retornar, para que elas possam estar entrando em contato conosco. Mas eu vejo, por exemplo, será que uma consciência mais evoluída já foi famoso, ele viu antes de nós que a fama não tem nenhum tipo assim não traz nenhum tipo de benefício a longo prazo, e ele foi mais esperto do que cada um de nós? Eu fico pensando nessas questões, né? Então, essas consciências aí mais evoluídas já devem ter percebido isso muito antes de cada um de nós. Tá, ok, obrigado. Obrigada eu. Marta, na página 19, em neossinapsologia, você diz ali a urgência da criação de neossinapse para desenvolver novas habilidades. Por que urgência? Eu estou procurando aqui. A Lá embaixo da página. urgência da criação. Obrigada. A urgência da criação de neossinapses. Por quê? Porque o famoso, muitas vezes, ele fica mais bitolado naquela atividade que lhe dá prazer, e com isso ele deixa de desenvolver outras coisas, ele deixa de fazer outros trabalhos. Ele fica preso naquilo porque aquilo traz um retorno fácil, um retorno imediato, um retorno instantâneo, gratificante para ele naquele momento, naquele contexto evolutivo. Tá ok? Então, por isso essa urgência. Então, aquele famoso que estiver em condições já de fazer essa mudança, essa renovação, isso daí é fundamental. Nós temos, por exemplo, o caso de pessoas que participaram do campo artístico. E essas pessoas fizeram um curso conosco. E onde estão essas pessoas? Essas pessoas estão ainda no meio artístico, outras voltaram para o meio científico. Por quê? Porque elas se sentem bem lá. Agora, se essas pessoas pudessem perceber isso, admitir, aceitar, concordar e mudar, o benefício não seria só delas. Seria delas e do grupo de consciências extrafísicas que tem ligação com elas também. Mas mudar na mesma condição de famoso, no caso. Continuar no meio artístico. Não. Eu falo no sentido assim, de não valorizar tanto a fama. Sim. Então, há uma urgência, há uma premência da pessoa rever por que é tão valoroso assim ser famoso. Tá? Quais os ganhos secundários que a fama traz para a pessoa? Sim. Porque, enquanto isso, ela não está desenvolvendo alguns atributos que ela poderia já estar em condições de desenvolver. Na parapatologia, na página 19 mesmo, na última linha, a parafama relacionada à identidade extra da consciência prolexista. Eu fico pensando, sabe? Eu fico pensando assim, se eu fosse uma consciência mais evoluída, por exemplo, um evoluciólogo, um serenão, assim, uma semiconsciência como o professor Valdo é, sim, eu usaria uma pessoa, tentaria verificar qual é aquela consciência que tem mais afinidade comigo e faria uma telepatia no sentido de que essa pessoa pudesse desenvolvendo alguns trabalhos no âmbito social. E na hora que essa consciência
fizesse esse trabalho, depois que ela dessomasse, automaticamente os assistidos por ela seriam gratos. Aí ela poderia criar essa parafama. Então, quantas pessoas não estariam agradecendo essa consciência que o ajudou? Então, ela se tornaria parafamosa. Usando a fama como alavanca, então. Isso, nesse caso sim. Sim. Porque nem sempre a fama é usada nesse sentido, né? Sim. Tem muitas pessoas aí que cometem crimes, se tornam famosas também porque cometeram crimes, atrocidades. E aí é a fama adquirida de modo anticosmoético. Ok. Professor, no DAC, em complemento, o senhor fala no final ali a autotaquipsiquismo, quanto casado a autoparaperceptibilidade. Como que ocorre esse casamento entre essas duas condições? O problema todo é sensibilidade. O que é a sensibilidade da pessoa? Sim. Uma pessoa sensível é aquela que tem uma noção de autodiscernimento evolutivo mais ampla. Entende? Uma noção mais profunda. Então, o casamento disso com o parapsiquismo. Pensa bem como é que fica. Aí então, você começa a ter ideia. Então, ele vai agilizar seu modo de pensar, né? Junto com a condição do parapsiquismo dentro do extrafísico ali. Nessa condição desse casamento, é que com ele melhora essa perceptibilidade multidimensional. Agora, nós temos que estudar o transe. Tudo que a pessoa entra como um transe parapsíquico para acabar o casca-grossismo. Sim. Se a pessoa começa a estudar isso, tudo melhora com ela. Entende? Ela vai ter novas ideias, novos interesses. O parapsiquismo, ele tem uma condição fora de série. É a pessoa deixar de se importar pelo processo humano, animal, primário, material da vida. Uhum. O parapsiquismo faz a pessoa pensar grande e ver a distância, que é a cosmovisão. Sim. Então, o transe, a gente tem que tirar partido do transe, porque o processo parapsíquico envolve o transe. Não tem como. É uma condição, às vezes até de dissociação da consciência. É preciso estudar isso aí. Uhum. Eu insisto muito nisso. Nós temos que estudar muito. Do ponto de vista físico do corpo, é estudar o problema da energia consciencial com a memória. E isso, então, leva a pessoa a desenvolver também o processo de parapsiquismo. E o parapsiquismo leva a pessoa a ultrapassar aquele estalão, aquele nível, sabe, que ela está do ponto de vista evolutivo. Ela evolui, ela anda mais rápido. E outra coisa, ela se sente muito mais equilibrada, mais satisfeita, isso muda tudo. O princípio da descrença fica mais perto, né? Agora, o princípio da descrença, a gente precisa demais dele, não tem saída. O tempo todo. Que é fazer a experiência pessoal, a vivência da gente. Não ir no bico de ninguém. Nem de amparador, nem de amigo, nem do médico, nem da mamãe, nem do papai, nem do advogado, nem do vizinho, nem do colega de profissão. É a gente fazer e tirar a conclusão pessoal da gente. Agora, é lógico, quanto mais a pessoa lê, quanto mais ela tem interlocução, conversar com os outros a respeito, melhor, não? Ela vai ampliando as abordagens para ter decisões mais inteligentes. Ok. Obrigado. Não sei se foi visto aí que potencializa faltou ver inventividade, né? Eu queria fazer uma pergunta. O senhor falou de manhã sobre aquelas 3 consciências que eram da área da comunicologia. Agora, o verbete também tem ligação com a comunicologia. Tem alguma coisa a ver? Não, às vezes tem, né? Às vezes tem relação, tem sincronicidade. Mas não é tanto, não. Aquelas lá não deve ter nenhuma relação aqui, senão eu estou perdido. Eu falei que já aliviou a situação. Agora, ó, eu descobri uma depois, eu estava desconfiado disso, por isso que eu queria ver.
houve um tilt no computador. Eu quero saber, com calma. Não houve o salvamento que eu fiz de um pedaço. Agora, eu desconfiei que tivesse havido alguma coisa. Então agora eu vou atrás lá do lixo, dos papéis que eu joguei fora, que eu quero recuperar todos os detalhes. Mas eu já vi. É mais ou menos umas 5 ou 6 linhas. Foi sonegado. Agora eu sou muito vivo. Eu tinha escrito e feito um resumo a partir de lá. Agora eu conferi. Opa, está faltando. Fui direto aonde faltava. Agora veja, eu não esqueci não. Eu estava lá no save toda hora. Bonitinho. O tilt é quando o ambiente fica um pouco desfalcado, ainda mais o meu, eu posso esperar bicho, tilt, você está entendendo? Cair as coisas. Lembra que eu falei isso de manhã? Sim, falou de que manhã. Pode acontecer pequenos acidentes de percurso. Sim. Agora, esse eu queria ver era com o verbete que eu estava trabalhando. Agora, vai me dar um trabalho danado, que eu joguei um monte de papel lá, eu vou olhar um por um, emendar tudo que eu rasgo no meio, né? Vou olhar tudo com calma, paciência. Eu estou curiosíssimo para ler. Não, eu já sei, 3 linhas eu sei, o resto eu não sei o que é que está. O senhor acha que foi o que o senhor tinha falado, que o senhor aproveitou o negativo? Não, porque eu deixei, aqui ó, eu deixei, é o negócio do under attack, mas de caso pensado. Eu deixei o povo circular. É igualzinho você soltar a vaca brava no pasto. Está entendendo? É a mesma coisa. Agora, é muito engraçado isso. Eu estava desconfiado, por isso que eu vi o negócio. Eu estou aproveitando para fazer. Tudo é um processo de discursiologia, você tem que fazer isso. Eu quero ver como é que está o meu nível atualmente. É que o senhor falou que o negativo que eles inspiravam, o negativo, o senhor pegava aquilo e transformava em alguma coisa de bom, detalhes. O senhor acha que foi exatamente isso que apagou? Não, o que foi deve ser o processo de energia deles em cima do processo. Eu deixei eles às soltas. Sabe como é que é? Então, essas coisas eu tenho, né? Eu não sei como. Mas agora, eu quero saber direitinho quais foram as linhas, o que é. E outra coisa, o assunto é quentíssimo. É o que eles estão contra. É justamente isso que nos salvou. Foi uma das últimas coisas que eu fiz. Agora, eu tenho certeza que eu salvei, tudo bonitinho. E o meu lá tem aquele negócio de rodar assim, e eu até conto quantas vezes são, antes de apagar. Sabe? 1, 2, 3, 4. O meu lá, no máximo em 5, ele salva tudo. Até esse de 1000 páginas. Entende? Salva tudo em 5 voltas. Mas será que isso daí tem a ver com os preceptores que vieram aí há um tempo atrás, uns dias? Não, isso aí não tem nada. Isso aí é assunto nosso de assistência aqui. Entende? Eles dizem que deu certo. Eu falei, não, vamos topar a parada. Eu estou aí para isso, vamos ver. Agora, esse interessa porque diz respeito aos meus temas que eu estou trabalhando. Entendeu? Então, gente, tudo tem razão de ser. Os afins se atraem. Eu estou ligado à baratosfera, eu sou um cara da baratosfera. Faz parte do serviço, é a assistência que a gente faz. Professor Valdo, com relação aí à fama, a identidade extra não seria um tipo de fama extrafísica, ou de parafama da própria consciência? É a parafama, né? É a paracelebridade, já escrevi sobre isso. Tem muita coisa para você estudar aí. O paradoxo. Agora, o que é engraçado é que o povo, né, não estuda isso, né? Tanta gente fala em santidade, isso e aquilo, mas nunca chegaram a essas conclusões da realidade dessa física. Isso dá uma pena. A religião é uma bitola boba, né? Infantil, terrível. Porque a tendência depois no orientador evoluciólogo e o serenão é de serem mais em low profile, né? Eles não fazem. O problema é que extrafisicamente a fama não é feita pela pessoa, são os outros que fazem, é o processo de assistir. Aí muda de figura. E outra coisa, lá não tem jornal para você agradecer o médico, não tem nada disso. O negócio é diferente. É trabalho mesmo, resultado do serviço. Agora aqui, a verbetógrafa. Poderia falar sobre a relação entre a fama
e o processo de auto e heterohipnose, e se há processo energético envolvido na hipnose ou é apenas psicológico? A hipnose, pelo que eu vejo, não é um processo assim tão sadio. O ideal é a pessoa ter lucidez para verificar como que ela pode agir naqueles casos. Então, eu vejo assim, uma questão que pode ser pensada é a questão da sugestão pessoal, a questão da persistência naquele foco correto. Mas a questão da heterohipnose, para mim, realmente não é a melhor forma. A pessoa tem todos os recursos, em primeiro lugar, ela precisa admitir que ela é uma consciência que está temporariamente no estado de consim. E a partir daí ela tomar as decisões, assumir as rédeas da própria evolução, assumir a administração da própria evolução. Tá ok? Professor, tem uma particularidade estranha em mim. Algumas vezes, quando alguém vai sofrer acidente, eu vejo uma penumbra na pessoa. Quando acontece algo a um grupo, eu sinto agonia. Meses depois acontece algo de ruim em alguém. O que é isso? Dá para controlar e ter exatidão desses problemas? Olha aqui, você tem que examinar a pré-cognição. O tema, vamos dizer assim, o parafenômeno da pré-cognição, ele é tão comum igual à intuição. Existem até centrais de pré-cognição. Agora, a gente nota que você não está sabendo nada, você está misturando as estações. Você tem que estudar muito isso. Olha tudo que diz respeito à pré-cognição e começa a estudar. Tem muita coisa nos nossos livros, naquilo que a gente escreveu, e tem também na enciclopédia. Agora, você tem que olhar. Do jeito que você está falando aí, está tudo complicado. A gente é o seguinte, você tem que olhar e ver como é que é. E conforme o caso, tem que avisar para a pessoa, para salvar a pessoa, às vezes, de um acidente. Então, tem que saber quando, de que modo, com quem falar. Tudo a gente tem que ver. Agora, é mais ou menos assim mesmo. Às vezes a pessoa vê a outra pessoa penumbrada, aí, numa neblina, em alguma coisa, uma fumaça. Tudo isso existe mesmo. Professor, meu parceiro não me satisfaz sexualmente. Tenho muito mais desejo do sexo do que ele. Mas, ao mesmo tempo, eu amo muito. É a pessoa com quem quero evoluir na minha vida. Como ajustar esses conflitos? Sei que o caminho é a traição. De que forma posso ajustar minha energia relacionada ao sexo? Eu acho que seria bom você estudar sexomática, sexologia. Você que é a fraca da história. Porque se uma mulher não consegue seduzir um homem, está danado. A mulher, se ela tem mais sexualidade que o homem, é o máximo para o casamento. Não é o homem que deve ter mais do que a mulher. O ideal é quando a mulher tem mais, porque assim ela é a prostituta oficial debaixo do mesmo teto, tranquila, com tranquilidade para ele. Isso é o máximo em matéria de sexualidade. É assim que os homens pensam. Agora, o que é que se pensa? No seu caso, eu acho que está faltando aí estudo da sedução, porque tudo é um problema de a pessoa se mexer, ver como é que é. Agora, a coisa mais séria que tem nisso, antes do processo sexual, é arranjar horários adequados. O problema de horário é muito sério, porque às vezes o horário do marido não é o mesmo da esposa, e aquilo não conjumina. Problema de hora de sono, a hora de trabalho, a hora que a pessoa se encontra em casa. Os casais modernos hoje, às vezes, eles passam muitas horas sem se ver. Isso tudo tem que levar em consideração. Como é que vai ter sexo se a pessoa não está presente? Então, isso também tem que ser levado em consideração aí, seriamente. O problema de convergir os momentos da vida para o sexo. Predispor as chances para o sexo. Senão, não tem sexo. Estudo é um problema de estudar. Agora, a mulher, para que existe o negligê? É para isso. Não é? Então, é preciso ela estudar um pouco de sexomática. Eu acho que está faltando aí a sexologia na sua cabeça. Você tem que estudar isso para ver como é que é. Você que é interessado, você mesmo está falando que tem mais sexualidade que ele, então o que você está esperando? Porque você não estuda isso. Aí é o problema. Faça a descrenciologia, o princípio da descrença. Vai fazer experiência por você, o caminho é esse. Agora, não vai arranjar outro homem, porque senão você vai entrar direto para a baratosfera. Isso é facílimo de entrar.
Principalmente se você fizer isso sem falar com ele. Quando fala, geralmente o casal se desfaz. Então, como é que vai? Então não deve arranjar, não. Triângulo é um problema. Cuidado. Marta, aqui no B, no final da página 19, na neossinapsologia, as neossinapses derivadas das interações conscienciais. Você pode aprofundar, por favor? Sim, no caso, o que acontece é que quando ocorrem essas interações conscienciais, por exemplo, uma pessoa que está trabalhando na academia e outra que está trabalhando na docência. Então, se as duas pessoas começam a interagir, automaticamente uma vai aprender com a outra. E aí surgem as novas sinapses, as novas conexões interneuroniais, os novos aprendizados. Então, a fama, ela vai perdendo, assim, o sentido, a razão de ser, porque já existe um acréscimo de informação em cada uma das consciências. As tuas consciências, nesse relacionamento positivo, nessa interação agradável, duradoura, harmônica, automaticamente vai trazer ganho para as duas. Ficou claro? Tá ok. Bom, aqui na patologia tem também a questão da fama em várias faixas etárias, né? Então nós colocamos aqui na página 18, na 4ª linha. Aí a gente coloca a infância, a fama na adolescência, adultidade, velhice. Por quê? Porque em cada uma dessas fases, dessas faixas etárias, também a fama tem um peso diferente. Por exemplo, uma criança, ela chama muito mais atenção do que uma pessoa de idade. E, na realidade, isso pode fazer com que ela se torne famosa temporariamente. Na adolescência, o adolescente já está trabalhando em grupos. Isso daí também é importante, porque ele pode deixar de ser famoso individualmente para se tornar famoso em grupo. Na adultidade, dependendo do feito da pessoa, ela também pode se tornar famosa. E na velhice, pode ser tanto a fama positiva como a fama negativa. Então, já saíram em jornais notícias aí de pessoas de idade que se tornaram, que foram presas, né? Porque estavam fazendo uso de atitudes não éticas. Marta, outro dia eu vi um programa que fala, o nome do programa é Meu Estranho Vício. Então são vários casos de pessoas com vícios assim esdrúxulos. Um tem, gosta de comer giz, o outro gosta de comer lixo, o outro tem... São várias pessoas com vícios assim. E tinha um que comia vidro, comia lâmpada, ele mordia a lâmpada, quebrava a lâmpada na boca e comia. E também fazia com um copo de cristal. Então eu estava entrevistando ele, aí ele falou para o repórter, não, na verdade eu faço isso só quando eu estou com meus amigos. Eu quase nunca faço isso sozinho. Então eu vi que o vício dele não era por comer vidro. Na verdade o vício dele era pelo exibicionismo, para aparecer. Então ele era mais energívoro, né, do que tivesse um vício ali, né? O que você acha? Que tem muito o vício da fama? Como é que você vê isso? O vício da fama, ele vem desde a antiguidade. Na mitologia já havia essa referência à fama. Agora, o que acontece é que nós ultrapassamos os séculos, ultrapassamos os milênios e continuamos com os mesmos vícios. Então, hoje, quando chega assim nesse século 22, é muito desagradável você ver que uma consciência ainda está passando por fases, na fase intrafísica, está passando por situações assim. Porque falta maturidade. Nessa questão da reeducação, da ressocialização, isso é muito importante. Como que a gente pode entender o mecanismo de funcionamento do pensamento da consciência? Exato, é a energia de aceitação, é a energia do talento, é a energia do poder. Isso tudo é um tipo de questão que é negativo, né? A gente vê que é negativo. E, inclusive a fama pode ser até um desvio de ProEx. Ela entra como desvio de ProEx em vários itens aqui.
Bom, essa questão aí da fama, a gente pode verificar que nós não estamos tão longe assim de épocas antigas em que essas ações eram vistas com bons grados, né? Então, pensa, por exemplo, no tempo do Coliseu, onde as pessoas eram atiradas aos leões, e aquilo era um espetáculo, né? Ganhava fama, ganhava repercussão. Então, esses atos, eles estão modernizados, mas na realidade eles estão sendo enfocados de uma outra maneira, de um outro jeito, de uma nova forma. O risco maníaco ele leva ao extremo, né? Ele é capaz de dar a vida dele pela atenção, né? Eu nem coloquei aqui o risco maníaco, mas ele entra aqui sim. Então, esse termo fama é um termo muito amplo, é um termo assim diversificado. Se você pegar, por exemplo, só uma área, estudar uma área da fama, já tem assim trabalho para muito tempo. Então, quantos vícios que nós não carregamos de vidas anteriores, vidas passadas? Então, a própria questão aqui de adoração popular, de prestígio social, eu vejo que essa questão do prestígio é uma coisa que não tem sentido, não tem tanto sentido. Aqui na Conscienciologia a gente tem aquela questão, né? As ideias estão acima das pessoas, elas são superiores às pessoas. Eu fico pensando, se chegar, por exemplo, uma consciência mais evoluída aqui, chegar um serenão, cada um vai idealizar um serenão de um jeito. Tem um que vai idealizar o serenão de olho azul, o outro vai idealizar de olho verde, sabe? E na realidade pode ser que não seja nada disso. De repente, se ele tiver assim, com uma outra característica. E também acho que tem o caso daquelas pessoas que tiveram fama e, na verdade, até usam positivamente. Por exemplo, Drauzio Varela. É uma pessoa que teve muita fama e hoje em dia ele usa muito bem o prestígio, né, que ele teve. E a gente pode perguntar, qual vai ser a repercussão disso para ele depois que ele ressomar? Trabalhando com assistência, sendo conhecido, ajudando muita gente, falando na linguagem que as pessoas precisam ouvir. Tem tudo a favor. Agora, o ruim é quando a pessoa tem intenção negativa, que aí já vai para um outro lado, né? Ela vai ser líder mais no âmbito da baratosfera. Eu fico também pensando, professor Walter, na questão da Rosa de Luxemburgo, dessa mudança que ela fez e esses resgates todos que ela vai fazer. E quantas pessoas, pelo fato dela ser líder, dela ser famosa, automaticamente essa fama vai fazer com que ela trabalhe mais o campo assistencial. E aí a questão dos resgates que ela vai fazer, né? Ela vai se valer disso, mas ela também vai encontrar oposições daquelas pessoas mais resistentes, daquelas pessoas que têm dificuldade de mudar. A área política é mais difícil. A área política porque entra o belicismo, no caso, né? Tem tudo isso. Tem outro exemplo também que me ocorreu agora do Gandhi, que fez muita coisa, teve muita fama, muito prestígio, e fez muita coisa, mas ele confessava que ele gostava de mobilizar multidões, né? Ele falou isso, declarou isso. Então, também tem muito da intenção da pessoa, mas mesmo assim teve um saldo positivo, né? Eu não sei o Drauzio Varela, que eu já não conheço assim, mas o Gandhi chegou a estar documentado, né? Ele falou, ele declarou isso. Isso, nós não temos assim a ficha da pessoa, mas a intenção dela já mais ou menos sinaliza aquilo que ela pode fazer de bom e também o futuro dela. Eu quero mostrar para vocês que depois da manhã essa placa vem aí. A placa é o seguinte: recomendação. Não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário. O paracedo é uma coisa preciosa demais para se desperdiçar. Nós vamos pôr na entrada ali. Essa turma que vem aqui durante 3 anos e não fala uma palavra. Aqui é um lugar para se falar. A coisa mais séria aqui não é o debate em si, é o falatório. O debate faz parte do falatório, o falatório faz parte do debate. Agora, uma pessoa que não fala nada, o que ela vem fazer aqui? Como é que é? Agora, com essa placa, vamos ver se melhora o nível. Entende? Tem que colocar aí quando a pessoa passar. Todo mundo tem que ver, né? Que está ali. Não permaneça invariavelmente em silêncio aqui no tertuliário.
O paracédio é uma coisa preciosa demais para se desperdiçar. Tem gente que vem aqui, você tem que olhar para a pessoa, se ela falar, é capaz de... Até gente vai desmaiar. Está falando, cala a boca. Vamos ver. É uma novidade muito grande. Valdo. É o princípio do debate, é o princípio da dialética, é o princípio da pesquisa, é o princípio da investigação, da abordagem técnica. O povo tem receio de falar batatada, mas quantas batatadas eu já não falei? Pois é, mas você quer batatada pior do que aquela que nem planta batata? Né? Está danado. Isso é pior, né? Sai de plantar. Agora, a maioria da turma que vem aqui diariamente, a maioria da minoria que vem, geralmente são pessoas que falam. Por exemplo, aqui hoje, ó, acho que todo mundo aqui sempre fala de uma hora ou outra fala. Não tem ninguém aqui, ó. Vocês estão vendo? Mas tem aquele, quando preenche aqui, vocês podem olhar, tem uma opção de gente que nunca fala. E outra coisa, não fica pensando que é só mulher, não, tem homem também no meio. Quem é que nunca perguntou nada? O negócio, quando tiver a placa, de vez em quando nós vamos fazer uma pergunta dessa. Quem é que nunca perguntou nada? Então a gente vai perguntar, por que você nunca perguntou nada? Eu pergunto pouco, quer dizer, quase nada. Eu queria fazer uma pergunta para a Marta, então. Ali na página 19, efeitologia, qual é a relação da fama com os efeitos imediatos da interassistência? Ô, Mari, você poderia, por gentileza, repetir? Efeitologia, página 19. Quase na penúltima linha. Os efeitos imediatos da interassistência. Na realidade, quando nós falamos dos efeitos imediatos, porque nem sempre, aí já trazendo para o caso da conscienciologia, né? Quando você faz uma assistência, ela pode ser imediata, dependendo do seu gabarito, ou pode ser imediata, a longo prazo. Às vezes, é a questão que o professor Paulo fala do follow-up. Esse imediatismo, você precisa dar sequência àquela assistência, porque ela não terminou ainda, tá? Eu vejo que isso é feito mais especificamente pelas consciências mais evoluídas, né? No caso, um evoluciólogo, por exemplo, ele já está mais em condições de trabalhar nesse aspecto do efeito imediato da interassistência. Já foi citado também caso de Serenão, que muitas vezes, quando consciências se tornam transmigradas, eles vão para outros planetas exatamente para ajudar na interassistência dessas consciências transmigradas. Também é um efeito imediato, é o follow-up. Ok? Agora, no nosso nível evolutivo aqui, o que nós estamos fazendo é TARES, nessa fase de transição da TACOM para TARES, está predominando a TARES para aquelas pessoas que já conseguem entender, já conseguem admitir o parapsiquismo, o princípio da descrença, o próprio paradigma consciencial. Então, aí também a questão da dosagem dessa interassistência é uma questão muito importante, né? Nós não tínhamos noção disso. Essa dosagem vai fazer com que, dependendo muito do assistido, dependendo muito do assistente também, se esse efeito pode ser a curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Tá ok, Mari? Ô, Marcos, você interpretou bem a placa, né? Porque senão, porque aqui está falando de tititi, fofoca, tititi, a mentiraria. O que eu estou querendo é que a pessoa fale alguma coisa. Eu não sei se vai ser tititi. Se for, a gente entra. O negócio é ficar calado. Mas, por exemplo, agora é incrível a gente falar para as mulheres falar, né? Eu nunca vi isso, você já viu isso em algum lugar? A gente reclamar que a mulher não fala é gostar mais de mulher, demais de mulher, como nós gostamos, né? Tem que ser, né? Para falar uma coisa dessa, vocês não acham, não? Agora, ó, vai ser muito bom essa pessoa falar assim, já que eu não falo, eu vou falar. Essa placa eu não estou de acordo, devia de mudar esses dizeres. Então, por exemplo, a pessoa pode chegar aqui e falar assim,
O paracério é uma coisa preciosa demais para ser desperdiçar. Não, o melhor é para ser desperdiçado. Sei lá, né? Vai ser bacana se alguém for falar, isso é ótimo, a gente aí vai bater palma e tal. Até que, enfim, ouvimos o timbre da voz da pessoa. Já é alguma coisa. Marta. Oi. Marta, por gentileza, você fez um estudo bastante coerente. Eu gostaria de te ouvir dentro dessa proposta aí, que vai haver a placa, né? Que a gente aproveitasse também para refletir junto com o binômio modéstia, fama. Você pode fazer uma correlação? Aí, no caso... Você não tocou explicitamente, mas nas entrelinhas de alguns tópicos, a gente até entende, né? Você fala especificamente da modéstia. Modéstia. Que muitas vezes é confundida, eu acho que o grande problema é isso. Muitas vezes modéstia é confundida com humildade. Penso, né? Olha, Luci, eu teria que estudar mais sobre esse tema aí, mas o que eu penso, que a modéstia, eu acho que, assim, usando o achismo, que não é o ideal, não é a palavra mais adequada, ou seja, o meu pensamento sobre modéstia, eu vejo que é a condição natural de qualquer consim que esteja intencionado em melhorar sua condição interconsciencial. Então eu vejo que nós temos muitas coisas para trocar, muitas coisas para aprender, a questão da aglutinação. O que eu vejo é que, assim, os evoluciólogos, eles preparam a ProEx com base nos trafores, nos nossos traços-forças. Quando chega aqui, nós encontramos grupos, ou encontramos vários subgrupos, esse embate energético, eu vejo que nós atuamos pelos trafares. Então, isso é muito negativo. Então, a modéstia, eu vejo que ela atua exatamente nesse sentido. A pessoa que tem modéstia, ela reconhece que realmente ela tem, faz parte do grupo, ela reconhece que ela sempre vai viver num processo de interassistência cosmoética. Isso. Então, ela, inclusive, usa muito o discernimento e a lucidez para fazer a grande diferença que existe, né, entre a própria modéstia e o exibicionismo, né, da pessoa estar se colocando. O que eu vejo também, Lucia, é que todos nós estamos nos esforçando para isso. E aquelas pessoas que não estão ainda em condições de ter um grau de modéstia assim muito ainda notado por nós, ou porque, por exemplo, eu não enxergo, ou então porque muitas vezes nós precisamos ajudar essas pessoas. Então, às vezes os amparadores chegam e dão um extrapolacionismo para você. Então, você está sabendo daquilo, você vê o nogógio, você vê a dificuldade da consciência, mas você não sabe como agir. Eu até queria pedir um favor para o Sr. Walter. Eu também. Quando ele encontrasse o transmentor, pedir um manual, ou então um tratado de interassistência para nós. Se ele trouxer esse tratado de interassistência, vai facilitar bastante o nosso trabalho. Mas, por enquanto, nós estamos assim, viu, Luci? Na questão da tentativa e erro. É o nosso processo atual, né? Apesar da boa intenção só não ajuda. A gente precisa ter bastante discernimento mesmo, saber dosificar. Então, o nosso movimento é esse. Obrigada, Marta. Você já falou algumas vezes daquele grupo de chineses que saíram com você muito tempo atrás, lá da China e tal. Podia falar um pouco mais da época, não sei se você já falou. Não, eu tive essa diáspora que teve disso na década de 70, fora do corpo, projetado. Então eu vi as coisas com Tal Mal, eu vi com a monja, entende? Eu vi com alguns outros ex-chineses que eram conscientes. E a gente tinha, às vezes, algum contato, e eles estavam assistindo os chineses lá. Tem um fato, então, que esse eu nunca pude esquecer, que eu achei muito importante, devido à simplicidade e, ao mesmo tempo, à complexidade do fenômeno.
Havia um parente do Talmal que tinha uma espécie de livraria. E ele tinha perdido uma obra lá, uma obra pequena, um livro que fizeram, tudo em chinês. E ele procurou, fez um balanço no material todo e não achou aquilo. O Talmal sabia que eu tenho um negócio com livro. Eu sempre acho as coisas em matéria de livro e vejo tudo. Então, o que ele fez? Ele quis me testar na história. Nós fomos à China e eu fui a tal livraria. Entende? Fui passando a mão lá, a mão, extrafisicamente, quando eu descobri. Ele estava engastalhado atrás da última estante lá, em cima de tudo, perto do teto. Ele ficou engastalhado na parede, que havia uns negócios na parede, aquelas construções de chinês, sabe como é que é? E ficou aquele negócio preso. Então, o que eu fiz? Cheguei lá, coloquei energia bastante no parente dele e dei a ideia dele pegar e ele olhar, subir dentro de um estrado, na escada que ele tinha lá. Ele subiu, quando ele viu, colocou a mão e tirou. Estava tudo empoeirado, tudo sujo. Os livros lá tinham uma opção desse de preto, você está entendendo? Coisa antiga, usada, livro usado e tal. Agora, você há de ver a satisfação do homem a hora que achou. Feliz da vida. E ele nem percebeu que ele estava sendo tangido. A gente é que deu a inspiração, o negócio, tudo para ele fazer aquilo e pegar o livro. Agora, aquilo era muito importante, que ia ajudar um processo que envolvia herança dos outros lá, dos chineses, um negócio sério de família. Então, são coisas assim que eu gravei, você está entendendo? Mas e a tal da diáspora que teve? Não, isso aí, a diáspora é coisa muito antiga, já é outra coisa. Então, a diáspora é quando todo mundo se separou de lá para trabalhar em outros ambientes, em outros locais, com outras etnias, outros povos, outras nações. Então, muita gente foi para muito lugar. Isso aí faz tempo, mais ou menos? Ah, não, é coisa de muito tempo. Põe muita coisa nisso. É lá para baixo. É o fundo da arca das lembranças. E hoje, muita gente desse pessoal voltou. Alguns estão voltando. Entende? Não é que voltaram, não. Estão voltando. Se divertir. Professor, de que maneira a energia doada pelos amparadores e pelos tenepsistas pode ser provedora de esclarecimento para a consciência assistida? Ou seja, de que forma a energia pode ou consegue esclarecer algo no campo sináptico? Não, o problema todo é o seguinte, na hora que a pessoa vai mudando, ela muda também as intenções dela, as ideias mudam e ela se sente melhor. Só de aumentar, ampliar, aprofundar a lucidez de uma consciência, ela já melhora demais. Então, isso tudo ajuda muito. E é trabalho lá no fundo, na fritada dos ovos, vendo de maneira atacada, panorâmica, grande, é tarefa de esclarecimento. Professor, praticando o ato da projeção lúcida, na parte pré-projetiva, percebi meu psicossoma rodando em volta do corpo, como se fosse uma hélice muito intensa e rápida. É nessa hora que deveria descoincidir e fazer a decolagem? É uma boa forma de projetar e não perder a lucidez em momento algum? Mas isso aí tem que ir com calma, porque às vezes é só a projeção de energia do psicossoma. Às vezes sua consciência não estava lá. Você rodava? O que você fazia? Onde é que você estava? Onde é que estava a sua lucidez? Tem que olhar isso, tem que estudar. Professor, é possível ter uma alteração das energias, tal como desbloqueio e expansão das energias apenas com atenção em todo o corpo físico e energético? É lógico que é possível. Tudo depende da intenção da pessoa. Com a intenção, é possível alcançar aquilo que a gente pensa que é impossível. Tudo depende da pessoa estudar. Agora, para ver Beethoven, favor comentar sobre o narcisismo em Fatologia, página 18, segunda linha. Bom, o narcisismo tem tudo a ver com a fama. Então, o narcisismo, aquela figura mitológica do Narciso, que
simplesmente se conforma com a forma da aparência do corpo físico. É uma supervalorização da aparência do corpo físico. Então, é uma análise ainda superficial daquela consciência que está em evolução. Então, é possível que a maioria de nós já tenha estado nessa condição narcisística mais profunda, e nós conseguimos, então, já superar essa condição. Se nós pensarmos, por exemplo, em termos de passado também, quantos de nós já não fomos assassinados ou assassinamos pelo fato de a fama de uma pessoa, da beleza de uma pessoa, ou então do narcisismo que aquela pessoa aparentava na nossa interpretação, ter mexido muito com cada um de nós. Então eu vejo que isso daí realmente é um assunto que precisaria de um estudo mais aprofundado para nós vermos o quanto isso deixou de rastro negativo na nossa sociedade, nas nossas manifestações, nos nossos relacionamentos. Esse ainda é um fator impeditivo. Então eu vejo o narcisismo como um aspecto mais negativo do que positivo. Eu gostaria até de verificar se alguém tiver alguma ideia, alguma posição assim favorável ao narcisismo, quando a intenção da pessoa realmente é, vamos dizer assim, se tornar destaque social em decorrência da aparência física que ela possui. Realmente eu não vejo assim um fator positivo. Ok? Eu vejo que é uma consciência que precisa ser reeducada, é uma consciência que precisa aprender novas facetas, precisa aprender outros itens que são importantes e que ela tem à disposição, só que estão temporariamente ociosos. Ok? Professor, poderia expandir o item autotaque-ritmologia em complemento no DAC? O complemento aqui é o seguinte: o autotaque-psiquismo, como primeira manifestação da autotaque-ritmia, exerce particular função específica na conjunção dos dois trânsitos interconscienciais. O autotaque-psiquismo, quando casado à autoparaperceptibilidade, potencializa a inventividade, a heurística e até a neologística da consciência lúcida. Então, o problema nosso aqui é trabalhar com as energias de modo que a gente tenha mais eficácia nas nossas manifestações, nas nossas posturas, enfim, nos nossos atos. Com isso, a gente vai incentivando a eficiência, a eficácia e a situação de trabalhar corretamente aquilo que a gente faz. Assim, a autotaque-ritmia vai evoluindo. Agora, a autotaque-ritmia extrafísica ela é muito superior aos processos nossos nessa dimensão. Professor, é possível, fora do corpo, eu me aproximar de um livro físico e intencionalmente absorver todo o seu conteúdo? Ao voltar para o corpo, posso rememorar os novos conhecimentos contidos no livro? O senhor já tentou esse experimento? Olha, isso tudo é possível quando a pessoa está de corpo mental, mas é preciso de ter muita experiência da consciência cósmica, que é a expansão da consciência, é o fenômeno da consciência cósmica. Pelo seguinte, é aquilo que eu falo, o povo se engana com essas coisas, pensa que é fácil, nem sempre. Porque a pessoa começa, ela vai lá e ela põe a paramão em cima de um livro, coloca toda a energia que ela tem lá, ectoplasmia, etc. Então ela começa a absorver aquilo que tem, do jeito que eu faço quando passa a mão. Agora o problema, quando a pessoa está de mental soma, ela vai ver aquilo em bloco, por atacado. É uma coisa estranha, mas é o que acontece. Então, por exemplo, vai ver no livro, se a pessoa não tiver cuidado, ela não vai perceber o que a pessoa escreveu no livro. Ela vai ver de onde é que apareceu aquele papel. Se for a madeira, começa a ver da madeira de onde apareceu aquela matéria, até chegar no livro. Então isso aí embanando o meio de campo da pessoa, que é uma loucura. Isso tudo acontece. Vocês estão entendendo, né? Em vez da pessoa ver, então fica muito difícil, você ter muita técnica, muita energia, e a pessoa saber fazer divisão de atenção de todo tipo, para ela ver, né? Eu quero ver no capítulo 15 o que está falando.
E ver ali direitinho, sem abrir o livro, tudo lá, no bruto. Isso é a parapsicometria da história. Agora, de mental soma, que é a que permite isso, é complexo. Tem que estudar. Eu sempre aviso isso, que a maioria não dá. A maioria não consegue, não dá efeito. É muito difícil. De uns 4 dias para cá, tenho acordado com chaca no carro, formigamento e certa ardência. Não tem ressaca energética, indisposição ou síntoma desenergizado. Nas minhas recordações, lembro de projeções sempre conscientes, sem verificar maiores assédios. Faço TENEPS pela manhã às 6 horas. E após verifico se a sensação se foi. Que a sensação se foi. Pode me ajudar com alguma orientação? Olha, o problema é você anotar e ver o que se passa. Se tudo está correndo bem, eles às vezes estão desenvolvendo a sua ectoplasmia. Veja bem se a sua ectoplasmia está melhor. Que às vezes o processo é esse. Se na TENEPS está tudo bem, se as suas reações, a hora que acaba os processos, você está passando bem, não tem nada demais, então está tudo perfeito. Eles estão desenvolvendo você com alguma coisa. Observa o que estão fazendo com você. Pergunta a verbetógrafa. Na página 19, tecnologia, penúltima linha. Você pode ampliar a ideia aqui das técnicas histriônicas em prol da TARES. Tem mais uma questão, também aproveitar o impulso, na página 20, na sindromologia, a síndrome da fama. Poder ampliar essas ideias aí, por favor? Sim. Essas técnicas histriônicas em prol da TARES. O que acontece na fama? Se você pegar, por exemplo, o meio artístico, o artista ele precisa ser histriônico. E muitos de nós já tivemos essas aulas, essas experiências em vidas passadas, em vidas pretéritas. Agora, esse histrionismo que nós já conhecemos, já sabemos, já temos assim uma certa noção de como aplicar, em que momento e que contexto, elas podem ser utilizadas como técnicas histriônicas para que nós possamos fazer a TARES, o esclarecimento. É uma nova situação, um novo contexto. Então, o professor histriônico, ele faz uma assistência em outro nível, em outro patamar, porque ele atinge não só as consins, como também as consciências. Agora, no caso, é bem interessante verificar que tem uns professores que são mais histriônicos do que outros, tá? Mas cada um aplicando as técnicas nos momentos adequados, daí vai ser muito eficiente em prol do esclarecimento de consins e de consciências. Tá ok? E o outro que você falou, aqui da sindromologia, a síndrome da fama. Isso vigora na SOCIM. É a questão das pessoas acreditam que elas vão vencer na vida, a vida vai ser um sucesso, tudo vai dar certo, elas não vão pensar mais em trafar, no caso, se elas adquirirem, se elas conquistarem a fama. Então, a síndrome da fama, para algumas pessoas, é interpretada como a pessoa venceu na vida, a pessoa se tornou famoso, a pessoa se tornou famosa, isso é uma crença, tá ok? Embasada possivelmente em sucessos de vidas anteriores, só que o contexto em que aquele sucesso aconteceu no passado, hoje ele está totalmente desatualizado. Muitos trafores nossos no passado, hoje não são mais trafores, eles já perderam a força, perderam o vigor. No caso da fama é a mesma coisa, a pessoa que tinha uma atividade, por exemplo, uma liderança, em que a liderança trouxe fama para a pessoa. Mas como é que era aquela liderança? Era uma liderança embasada na emoção? Era uma liderança embasada no belicismo? Como é que era? Então, tudo isso precisa ser famoso, por quê? Esse mito, essa questão de crença em que toda a fama traz sucesso, em toda a fama traz evolução, a coisa não é bem assim. Então, nós precisamos atualizar também os nossos conceitos, os nossos valores, fazer uma reciclagem. O que é mais atual para os dias de hoje? Qual é a minha atuação melhor em prol das consciências?
Eu gostaria de perguntar se ficou claro. Ficou clara a questão? Ou eu posso aprofundar mais? Sim. A minha dúvida, só aproveitando na sindromologia e a questão da síndrome da fama, eu estava com uma visão assim diferente um pouco, né? Com relação, por exemplo, aquelas pessoas que são próximas a uma certa pessoa. E aí essa pessoa, ela alcança a fama. Algumas pessoas que são próximas, elas se afastam em razão dessa questão da fama. Então seria, eu acho que a síndrome daquelas pessoas que eram amigos da pessoa famosa que não é mais, que é famosa agora, mas aí eles se afastam. Isso, de certa forma, é uma síndrome também, né? Ou seja, a pessoa alcançou a fama, aquelas pessoas que eram próximas a ele antes dessa condição se afastam por receio de estar ali, porque muita gente chega também. Mas aí a gente teria que analisar cada caso, que não dá para dar uma resposta assim, porque que tipo de fama é essa? É uma fama salutar ou é uma fama nosográfica? Por exemplo, no caso, eu estava lendo uma reportagem que tem determinados bandidos que eles se tornam assassinos e líderes para ficarem famosos, para se tornarem famosos. Então, esse é um tipo de fama negativa, nosográfica, né? Agora, se é uma fama assim mais positiva, uma fama salutar, aí precisaria verificar, porque tem pessoas também que se aproximam de um famoso exatamente para tirar uma certa vantagem. Isso aqui eu coloquei em algum lugar também na fotologia. Então, seria interessante a gente especificar direitinho para a gente ter uma resposta mais adequada. Tá ok? Certo. Então, teria que analisar direitinho o caso para a gente poder enquadrar numa possível resposta certa. Obrigado. Ok? Marta, aqui no ar. O tema é neutro e você fez um cortejo entre a fama e a questão do orgulho e da vaidade. Nós tivemos 2 verbetes recentes, né? Sim. O do orgulho, há mais tempo, a vaidade e o orgulho. E no caso, uma pessoa muito famosa sempre tem muita vaidade no meio, né? Tem um pouco de orgulho. Agora, e a pessoa que é famosa, mas ela é, tipo assim, ela é reclusa, ela não aparece muito, tem orgulho e vaidade no meio também? Como você analisou? Você fez essa comparação? Então, Fernando, eu fiz assim a comparação em 2 campos, né? No campo artístico e no campo científico. O que eu pude verificar é que tanto no campo artístico quanto no campo científico existe a necessidade da fama. Tanto o artista precisa da fama, mas como ele é mais extrovertido, ele consegue ter mais resultado das suas ações. Agora, o cientista, não, ele já é mais acomodado, assim, mais retraído, ele já é mais introspectivo. Então, para o cientista, a fama é um valor, só que ele não luta por aquilo, ele não vai atrás, ele não batalha. Então, para ele também tem um valor. Agora, em termos de orgulho e vaidade, no meu caso pessoal, eu vejo que são 2 questões que são importantes sim de ser avaliadas. Por quê? O quanto que nós trazemos de orgulho e de vaidade de vidas passadas, vidas prévias. Quando eu fiz esse verbete aqui, eu já coloquei isso, mas sempre é bom repetir. É um autoposicionamento perante as consciências do passado. Então, tanto a questão do orgulho, a questão da vaidade, no caso do passado, pode ser que tenha acontecido isso sim. Então, eu tenho assim a hipótese de que eu fui assassinada numa das vidas devido ao fato de ter sido famosa. Então, eu tinha prestígio, poder, posição, e o povo me matou. Mas só que eu não fui assim para a morte feliz da vida, né? Então, o meu problema foi esse. Se eu tivesse um outro tipo de postura, então talvez até tivesse menos repercussão. Mas no meu caso pessoal foi isso. Tá ok? Então, eu já trabalhei também muito disso na consciencioterapia. Isso aí foi muito bom, porque foram várias consciências assistidas. Em termos de limpeza, eu vejo que nesse processo evolutivo, nesse processo aqui de mudança, de reciclagem, transformação, nós estamos fazendo assim o possível que nós conseguimos fazer naquele momento, naquele contexto, naquele agrupamento em que nós estivemos inseridos. Depende muito mais do esforço da pessoa. E esse esforço eu vejo que está aumentando a cada dia, está aumentando a cada momento. Agora, quantos verbetes mais você tem para apresentar? Tem um que está na revisão e outro que foi aprovado. Só?
Por enquanto. Nós estamos esperando mais 100 do seu lado. Agora, amanhã, como vocês são famosas, têm muita fama, vocês trocam de poltrona amanhã. Por quê? Amanhã é a Pilar que vai sentar aí. Você sabe que é você? Autoenfrentamento docente, Pilar Alegre, amanhã. Então você precisa, você tem que olhar o processo de fama, uma fama tem que ajudar a outra famosa. Então veja, ela te ajudou hoje, você ajuda a Pilar amanhã. Eu acho que é uma coisa justa que eu estou falando. Então vocês trocam de poltrona amanhã, você já sabe quem é que vai sentar aí. Ah, já? Então tá. Muito bom, hein? Vamos em frente. Nossos comerciais. Obrigada. Hoje estamos só com os amigos. Amigos. As pontuações da tertúlia de hoje foram 41 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. E agora vamos falar os amigos da enciclopédia. Boa tarde a todos. A todos as pessoas interessadas em escrever o seu verbete ou fazer já o segundo, o terceiro verbete, você tem aí diversas ferramentas. Tem aí o recente lançado manual da verbetografia, você tem os cursos à distância, EAD aqui, promovido pela pré-IC aqui da verbetografia, aqui em conjunto, em parceria com a CAEC. Você tem os cursos presenciais também, tá certo? E você tem também uma ferramenta muito importante que é o HoloServer. Você pode, por meio do programa Amigos da Enciclopédia, no site do programa Amigos, acessar o HoloServer e pesquisar 23 obras da Conscienciologia. Inclusive a própria enciclopédia, todos os tratados e diversos livros do Sr. Valdo e outros livros também. Isso vai ajudar muito, vai facilitar a sua pesquisa, uma busca inteligente e rápida para os assuntos que você tem interesse para escrever seu verbete. Então você que está trabalhando aí no seu primeiro verbete ou no segundo ou em outros verbetes, não é amigo da enciclopédia ou deixou de assinar, então a gente recomenda que você faça a sua assinatura. É muito fácil, é muito prático. Você, além de facilitar a tua pesquisa, de ajudar na tua pesquisa, você também está contribuindo para a produção da Enciclopédia da Conscienciologia, para a transmissão diária das tertúlias para todo o Brasil, para os outros países também, através da internet. E você também está ajudando na manutenção do Holociclo, da Holoteca, toda essa estrutura aqui do CAEC. Então a gente convida você novamente para renovar a sua assinatura, para você aderir ao programa Amigo da Enciclopédia. É muito simples, é muito fácil. Liga na recepção do CAEC, todo dia das 8 às 18, 8 às 18 horas, inclusive sábado e domingo, no 45, 35, 25, 26, 52, e em 2, 3 minutos você faz a sua assinatura com cartão de crédito para pagar até 12 vezes, inclusive agora também com cartão Mastercard. E outra maneira também pelo site do programa Amigos com cartão Visa. Então é no site www.enciclopediaconscienciologia.org. Obrigado. O verbete da manhã é o enfrentamento docente, especialidade para pedagogia, autora a professora Pilar Alegre. Obrigada e boa tarde a todos.